As coisas espirituais, o reino de Deus, em palavras humanas, no sistema que nós vivemos, é impossível nós descrevermos. O nosso Salvador, quando esteve aqui neste mundo, ele usou comparações para nós podermos compreender. Então ele usou figuras de linguagem, porque não existe neste mundo linguagem para descrever como é o reino de Deus, como é o mundo espiritual. E esses dias eu meditando sobre o reino de Deus, o nosso Salvador deu algumas pistas como é o reino de Deus. Dentro dessas pistas, eu quero fazer uma leitura aqui no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 44 em diante. Ele diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E, pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Aí ele faz outra comparação. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Outra comparação. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia. E, assentando-se, apanham para o cesto os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Ouvinte, eu quero fazer algumas explicações aqui dessas comparações e desse texto para nós entendermos. No primeiro texto que eu li, no versículo 44 do capítulo 13 de Mateus, ele fala que o reino dos céus é como um tesouro. E é verdade, ouvinte. O que é tesouro? Tesouro é algo de grande valor. Essas coisas de grande valor são poucas pessoas que conseguem. Não é verdade? Porque exige esforço, exige paciência, exige uma série de fatores para você conseguir encontrar um grande tesouro. Mas no reino dos céus, temos um mapa, temos uma bússola, temos um manual para nós encontrarmos. O problema é que, para nós encontrarmos, não pode existir incredulidade, não pode existir dúvida. E eu tenho visto as pessoas não darem muito valor para esse tesouro. Eu tenho certeza que lá no final, no grande dia, quando for revelado o reino de Deus para nós totalmente, muitos de nós vamos ficar chocados, vamos lamentar, porque nós, embora o reino de Deus estivesse na nossa frente, nós desprezamos. E o interessante é que nessas parábolas que eu li aqui, o reino dos céus, ele exige de nós que nós sempre desfaçamos de algo. Vocês já notaram aqui, ó? Ele vai ter que vender tudo que tem, para poder adquirir aquele campo, para adquirir o tesouro. Nessas três comparações aqui, está dizendo que eu devo abrir mão de certas coisas. O que será que é? É dessas coisas que eu valorizo. Para eu ter esse tesouro, eu não posso ficar com tesouros que eu acho
que é bom para mim, que é deste mundo. Mas no final eu vivo pregando aqui que as pessoas não conseguem entender o que é tesouro. Para nós, quando nós falamos tesouro, já vem na nossa mente dinheiro, bens materiais. Mas o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é muito mais que isso. O reino de Deus está em outra dimensão. Por isso que as pessoas não conseguem compreender. Por isso que as pessoas, quando leem as Escrituras, elas querem compreender no plano físico, mas o reino de Deus, ele entra em outra dimensão. Por isso que Judas se decepcionou, porque ele achava que o reino de Deus viria com aparência física, mas a palavra de Deus diz que não vem com aparência física. Ele não veio com aparência física. E o texto vai dizendo que se o próprio Salvador nos deu uma dica que é valoroso, por que nós não corremos atrás disso? Por que nós não valorizamos o reino de Deus? Por que nós não valorizamos as coisas de Deus? Porque nós somos tolos. Porque nós somos igual a porcos. O porco, ele tem prazer na lama. O porco, ele só olha para baixo. E o nosso Salvador aqui, quando ele veio nesse mundo aqui, imagine o próprio Deus andando entre os homens. E os discípulos nem perceberam. Não é verdade? Ele viu aquele homem lá da Palestina que não tinha aparência física. A palavra de Deus diz que ele não tinha aparência que chamava atenção. Se dizendo que era o Filho de Deus com todo o poder. E aí, eles só foram valorizar quando ele partiu. Mesma coisa é conosco. Muitos de nós, oxalá que você entenda o reino de Deus. Muitos de nós só vamos ter verdadeira noção das coisas espirituais quando já não tem mais jeito de você se apropriar. Quantas pessoas hoje que já partiram para a eternidade, elas têm noção do que é o reino de Deus. Elas têm noção dessas parábolas, dessas comparações que foi dita aqui. Mas se você for uma pessoa prudente, se você for uma pessoa sábia, você vai parar para pensar. E aqui vai falando também que o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar. Está aqui no 47, que apanha toda a qualidade de peixe. É por isso que no reino de Deus tem escândalo. É por isso que no reino de Deus tem coisas que causam espanto. As pessoas falam mal. Porque o reino de Deus, ele acolhe todo mundo. Está dizendo aqui que é como uma rede que é lançada ao mar e pega toda a qualidade de peixe. E aí vai dizendo aqui no 48, e puxa. E assentando-se, apanham para os cestos bons. Os ruins, porém, lançam fora. E aí ele está dizendo que os ruins, que causam escândalo, que eu vejo aqui na internet, por causa do dinheiro, as pessoas blasfemar o bom nome, o caminho, por causa exatamente que o reino dos céus, ele está aberto a todas as pessoas. Mas aqui no 49 está dizendo que no final vai haver uma separação entre os maus e entre os justos. No final, todos esses que causam escândalo no reino, o qual foi apanhado pela rede, aquelas pessoas maus que vieram com má intenção para dentro do reino de Deus, a palavra está dizendo aqui que eles vão ser separados e vai receber a punição, como está aqui no versículo 50. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E aí Jesus fez uma pergunta para os discípulos, porque ele estava dizendo essa comparação, e disse-lhes Jesus: entendesse todos estas coisas? Disseram eles: sim, Senhor. Mas aqui na internet eu vejo que muitas pessoas, quando nós estamos pregando as coisas de Deus, eles não conseguem entender.
Eles não conseguem entender porque o reino de Deus, ele não é físico. Embora o reino de Deus, quem adquire ele, reflete, faz sombra no mundo físico. Aquele que entra no reino de Deus, a sombra, as consequências, ele se manifesta no mundo físico. Por isso que eu já cansei de falar aqui que as coisas espirituais, as coisas do reino de Deus, não são como nós pensamos. Por isso que eu vejo muita gente falar besteira aqui na internet. Quando pega um texto, eles não conseguem entender, porque eles veem um palmo na frente do nariz deles. Eles têm que entrar em outra dimensão. Esse livro é estritamente espiritual, já fiz um vídeo dizendo, mas eles insistem de querer ler ele, entender. Eles querem entender tudo, eles não entendem nem coisas mínimas da física, da matemática, esses homens, e querem entender as coisas de Deus. Eu já falei que as coisas de Deus nós só conseguimos entender através do próprio Deus, através do Espírito Santo dentro de mim. Ele vai iluminar a nossa mente, e aí eu vou entender. Por isso que a palavra de Deus fala que as coisas do alto, as coisas espirituais, parecem loucura para os homens. É o que eu mais tenho visto aqui. E aí eles falam que eu falo besteira, mas quem fala besteira é eles. Porque o evangelho para eles é loucura para aqueles que estão perdendo. A palavra mesmo diz isso. Mas para nós não. Para nós é o poder de Deus. Aquilo que é loucura para o homem, que eles querem saber tudo. Ora, vamos raciocinar. Eles falam para nós sermos racionais. Mas eu levo eles para ser racional. Você já viu a criatura querer entender o Criador? Não tem como. Criador é superior à criatura. E esses homens aí na internet querem entender aqui as coisas de Deus. Agora, Deus manda nós conhecer Ele, ter amizade com Ele. É diferente. E aí Ele vai se mostrando conforme Ele acha que deve ser. É isso que Deus faz conosco. Ele não vai se manifestar para aquela pessoa que quer dissecar Ele. É como pegasse um cadáver, já viu na medicina? Pegar um cadáver e começar a estudar. Deus jamais vai fazer isso. Mas se você quiser conhecer Deus, você vai ter que entrar no plano espiritual. Você vai ter que se despojar de toda a sua soberba, de todo o seu orgulho. O que eu mais vejo aqui é homens orgulhosos. Aqui na internet está cheio de homens sabichões. Que pega... E outra coisa, eles pegam a palavra de Deus, dizendo que entende a palavra. Não entende nada. Tem hora que eu dou risada para não chorar, de ver eles tentar explicar a palavra. Porque esse livro não é explicado no mundo físico. É isso que vocês têm que entender, deixar de ser teimosos. Por isso que isso aqui parece loucura para vocês. Por isso que isso aqui causa tropeço para vocês. Por isso que isso aqui causa escândalo para vocês. Porque vocês querem pegar o mundo espiritual e dissecar ele no mundo físico. Não tem como. Você vai cada vez mais se enrolar. Cada vez mais tropeçar. Até que um dia você vai dar o seu último tropeção. E aí não vai ter mais jeito para você. Então, meu amigo, minha amiga, este livro é espiritual. Você só vai entender ele através do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. Quando você crê, é uma coisa sobrenatural que vai entrar no seu coração. E aí, quando você lê aquele texto, você vai saber o que aquele texto está dizendo. Ele vai muito além do que você está vendo com seus olhos físicos. Ele vai muito além do que você está entendendo na sua mente natural. Então eu vejo aqui, eles falam tanta besteira, eles falam que é nós que fala besteira. Mas não. Eles não deveriam nem pegar as Sagradas Escrituras para falar. Porque a palavra de Deus mesmo fala, que tem você de recitar os meus estatutos, sendo que você lança para trás, você não quer obedecer. O conselho eu dou, não faça isso. Que lá na frente você vai se arrepender. Que lá na frente, isso aqui vai trazer um prejuízo muito grande para a sua vida.
Porque você está tentando se meter em algo que você não conhece. Então, se você é uma pessoa que tem fé, procure a pérola de grande valor. Procure o reino de Deus. E o nosso mestre vai dando aqui comparações. Eu vejo as pessoas viver uma vida miserável. Embora as pessoas às vezes tenham dinheiro, mas vivem uma vida miseravelmente pobre. Embora ele tenha muito recurso, mas o reino dos céus, ele é riqueza que nunca vai acabar. Eu gostaria que você meditasse nessas palavras. Eu gostaria que você parasse um pouco, raciocinasse. Fosse racional, como vocês sempre gostam de dizer que nós... E pensasse, nossa, é muita coisa para mim, é porque ele é espiritual. Ouvinte dessa palavra, eu espero que você encontre o mundo espiritual, a pérola de grande valor. Pense nisso.